O que você considera um monstro? Um animal, um predador que caça pela sua sobrevivência? Os vampiros são uma criatura que surge na literatura por meados do século XIX, mas que foi ganhando força com Drácula de Bram Stoker, mas que nesse livro é completamente subvertido, é reinterpretado, reimaginado, dando uma nova vida a essa lenda que vai muito além da imortalidade. Oi, meu nome é Gabriel Carelli e hoje a gente vai fazer uma resenha deste livrinho aqui chamado Entrevista com o Vampiro, da nossa querida Anne Rice. Então antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um like e também me siga nas outras redes sociais que estão todas aqui na descrição, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aqui temos o ponto de vista de um repórter que está escutando o relato de um homem chamado Louis de Pontdulac, que decide lhe contar a sua própria história. A história começa com a transformação de Louis, que foi feita por um vampiro chamado Lestat. E depois dessa transformação, Louis e Lestat começam a viver juntos e passam por várias coisas como luxo, violência e decadência. Enquanto nesse meio tempo, Louis tenta aprender a viver com essa culpa de matar para sobreviver e a angústia da imortalidade. Porém, a relação dos dois acaba mudando quando tem a chegada de uma criança chamada Cláudia, que é uma criança que foi transformada em vampira. Esse livro aqui é uma jornada incrível que muda todas as nossas perspectivas do que a gente conhece como um vampiro. Antes dessa obra aqui, historicamente falando, todos os vampiros eram retratados como monstros sanguinários. Porém, o que Anne fez nesse livro aqui acabou mudando nossa perspectiva para sempre. Tudo que o Louis pensa, sente e enxerga é o que o leitor vai sentir, porque a gente acompanha o ponto de vista dele, o ponto de vista de quem foi transformado mesmo sem desejar isso, e todo esse arco do personagem que a gente acaba vendo de uma pessoa que acaba tentando lidar com isso e viver dessa forma. Só que o ponto é que essa subversão que a gente entende de algo que já é estabelecido como um vampiro, como um monstro, na literatura e em outras obras também, ela é subvertida justamente com o arco desse personagem do Louis, porque ao decorrer do livro ele vai aprendendo a lidar com isso, ele vai aprendendo a entender e vai às vezes contradizendo até o que o próprio Lestat quer, como se fosse uma espécie de mestre pra ele, uma pessoa que vai ensinar como ser vampiro, como o vampiro pensa, como ele anda e como ele age. Mas o Louis não concorda com praticamente nada que o Lestat coloca e impõe a ele. Então esse arco do personagem do Louis, ele não é só um simples arco de personagem, ele redefine o que é o vampiro nas obras, na literatura, em filme e tudo mais. Porque pela primeira vez a gente acaba conhecendo o vampiro como, de certa forma, algo mais próximo da humanidade. A gente vê pontos de amor, de solidão, de sentimentos, de escuridão em si. E isso tira o vampiro dessa figura vilanesca que foi construída, por exemplo, com Bram Stoker, ou até com o filme clássico do Drácula, trazendo também uma interpretação sobre o ponto de vista desses personagens, sobre o que é a imortalidade em si, o que ela representa, o que ela traz e como ela deteriora o mental desses personagens. Também coloca em xeque aqui a questão de que mesmo que você tenha sido transformado em vampiro há muito tempo atrás, você sempre vai ter resquícios de humanidade. Também colocando em questionamento o que de fato é ser humano. Por mais que essa seja uma jornada maravilhosa, eu preciso ser completamente sincero e transparente com vocês que, assim, no final das contas, acaba sendo uma história bem arrastada e muito pesada. Não pesada, às vezes, no sentido de uma história de acontecimentos que vão te chocar, apesar de ter esses momentos aqui também, mas eu digo que é uma história que ela não é fácil de ler. Ela vai demorar um tempo pra você digerir ela, sabe? Então, definitivamente, isso daqui não é aquele tipo de livro que você vai ler em 2 dias. Você pode até ler, sabe? Mas é uma leitura densa, as palavras são complexas, a tradução aqui é feita pela nossa querida Clarice Lispector. Ela consegue trazer as palavras muito bem do original para essa versão aqui. Então muitas das palavras você nunca vai ter visto na sua vida, a não ser que você seja de fato muito experiente em literatura, mas assim, você vai ter que pesquisar algumas delas para tentar entender realmente o que aquela frase quer dizer. Às vezes você parece estar lendo em outra língua, sabe? Inclusive essa versão aqui que eu trouxe, que eu acabei adquirindo no sebo, uma questão curiosa, porque eu comprei ela no sebo e ela veio com várias anotações e várias partes grifadas, sabe? Onde a pessoa ia destacando as palavras que ela não sabia o significado. E 80% das palavras que essa pessoa colocou, eu também não sabia o que significava. Então, tanto eu quanto ela, vários anos atrás, a gente teve as mesmas dúvidas. Só pra vocês terem uma noção, um parênteses aqui completamente aleatório no meio do vídeo, esse livro aqui foi dado pra uma pessoa de presente em 1994. E, assim, é maravilhoso porque praticamente são 2 mundos paralelos, mas que as dúvidas continuam as mesmas, sabe? Mas, voltando à trama, um dos pontos que eu trago aqui é que às vezes tudo é muito mais dramático do que precisa ser. Isso não necessariamente
necessariamente é um ponto ruim, é um ponto que te aprofunda na trama, de certa maneira. Mas às vezes eu me pego arrastando por páginas e páginas que não existem diálogos e só existem descrições que acabam te deixando um pouco cansado do estilo de escrita que a Anne pratica aqui. E eu não quero dizer que é um ponto ruim, tá? É um ponto que só eu, particularmente falando, acabei me levando a me arrastar um pouco mais as páginas. Talvez você goste do estilo de escrita da Anne especificamente. E eu sim entendo que às vezes é o que a trama precisa, é o que a história precisa. São descrições, são pontos mais dramáticos do que um livro normalmente trabalharia. Mas isso acabou de fato me afastando um pouco em alguns momentos e eu encostei esse livro por alguns dias para tentar conseguir voltar a ele depois de um tempo. Dito isso, eu acredito que o que guia essa trama em si é muito sobre a filosofia e sobre questionamentos especificamente. Bom, se você não sabe, eu geralmente costumo classificar uma história em duas caixinhas. Uma das caixinhas é a história carregada pelos personagens, o que esses personagens vão fazer, e a segunda caixinha eu costumo colocar tramas que são movimentadas por objetivos e coisas externas, né? Coisas centrais que vão carregar os personagens. Nesse ponto aqui, eu acredito que o que carrega essa história sim são os personagens, mas com um ponto muito mais filosófico. Coisas que vão ser levadas exclusivamente, às vezes, pelo próprio pensamento do que é ser um vampiro e algumas questões filosóficas que vão entrar no meio dessa trama aí. Por exemplo, uma das peças mais centrais desse livro aqui é a questão do amor. O que um vampiro entende como amor? Será que ele pode sentir isso? Por quem ele vai sentir isso? Ele vai sentir isso por outro vampiro? Ele vai sentir isso por uma pessoa humana? Como isso vai funcionar dentro da mente do próprio vampiro? E uma das coisas mais importantes e mais incríveis que a Anne consegue fazer desse livro aqui é que ela retrata o vampiro de uma maneira andrógena, tirando assim a barreira de amor em relação a gênero. Ela trabalha os vampiros aqui com uma maneira mais limpa e clara possível sobre o que é amor de verdade. Um amor que não sofre de barreiras, não sofre limitações. O amor é por quem você sente de verdade, independente de gênero, de aparência e de coisas relativamente superficiais. E ela coloca várias vezes o amor e o sentimento em xeque. Ela questiona os limites do amor e o que é sentir amor de verdade. Será que depois que você vira vampiro, você tem que reconstruir a sua relação com o amor e entender novamente o que é o amor? Que acaba sendo refletida por várias questões, como por exemplo a imortalidade. O que a imortalidade coloca com peso em cima do amor, em cima desse sentimento, em cima das relações que você cria com o mundo em si. Como eu disse, é uma escrita complexa, é uma escrita difícil, então talvez você pene um pouco mais do que o normal pra você passar por esse livro aqui. Não quer dizer que é um livro ruim, mas sim, é um livro mais difícil de ler, tanto pelo estilo de escrita que a Anne pratica aqui, quanto pela época que o livro foi escrito. Talvez, por exemplo, se você tá mais acostumado a ler clássicos, talvez aqui você tenha mais facilidade de passar. Mas na época que eu li esse livro aqui, eu não tinha tanto costume de ler clássicos, então pra mim foi uma leitura mais difícil. Talvez pra você pode ser uma leitura normal. Conforme eu fui pesquisando mais e mais sobre esse livro, eu fui entendendo um pouco melhor quem era a Anne Rice e como ela fez pra fazer os conteúdos aqui, eu fui entendendo melhor o pós desse livro aqui. Vamos separar dessa forma aqui. Depois que você termina o livro, existe uma espécie de pós-sensação que você tem depois da leitura. E meses depois, como eu disse, conforme eu fui pesquisando, entendendo, pesquisando e tudo mais, esse livro foi crescendo assim, dentro do meu coração, vamos dizer assim. Ele foi envelhecendo como vinho. Depois que eu terminei de ler ele, a leitura tinha sido uma nota um pouco mais baixa do que eu poderia ter pensado, mas agora a nota pra mim desse livro aqui é 3.9. O ponto negativo pra mim fica por uma trama que muitas vezes se arrasta e às vezes essa leitura acaba sim sendo difícil, pelo menos pra mim foi. Porém, os pontos positivos aqui ficam por essa trama e por esses personagens que são extremamente complexos e muito bem desenvolvidos. Talvez eu nunca tenha visto personagens que tenham sido tão bem desenvolvidos e de forma tão complexa quanto nesse livro aqui. E talvez algum tempo depois essa leitura melhore ainda mais numa segunda leitura. Bom, então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu agradeço muito que você tenha assistido até aqui e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!